Muito se tem falado nas últimas 24 horas acerca do plano de migrações apresentado pelo Governo e já todos percebemos que este Governo de Luís Montenegro governa com base na espuma dos dias, de uma forma populista, sempre como se estivesse em campanha eleitoral. Já percebemos isso quando foi o famoso choque fiscal, que afinal depois era um choquezinho. Já percebemos isso quando foi o grande plano de reforma do Serviço Nacional de Saúde, que afinal não é mais nem menos do que colocar mais horas de trabalho, horas suplementares nos profissionais de saúde. Já percebemos com o novo aeroporto que depois afinal não estavam resolvidas as questões dos terrenos do aeroporto Humberto Delgado, que afinal depois é daqui a 15 anos, e que afinal não é mais nem menos do que utilizar os planos que estavam feitos no passado. Bom, mais do mesmo. Mas agora esmiuçando, até preciso meter os óculos, esmiuçando um bocadinho aqui este plano para as migrações. Começamos no ponto 1, extinguir o procedimento da manifestação de interesse. Nós aqui estamos completamente de acordo, aliás, isto não é mais nem menos do que uma medida apresentada pelo Chega, e o Chega tanto reivindicou que as pessoas não poderiam entrar sem ter pelo menos um contrato de trabalho, para garantir que não temos uma situação de pobreza extrema e que as pessoas nem sequer têm meios de subsistência. Eu vou tentar acelerar um bocadinho, porque as medidas são muitas, ou pelo menos são muitas as medidas, mas se calhar daqui a pouco sumo. Reforçar a capacidade de resposta do processamento nos postos consulares. Bom, aqui o que eu acho interessante é de facto a priorização que está a ser dada, a prioridade que está a ser dada aos imigrantes para poderem ter resposta imediata nos postos consulares, quando os nossos imigrantes sabem perfeitamente a dificuldade que tem sido ao longo dos últimos anos trabalhar com os nossos... com as nossas entidades consulares e com os processos que têm sido demasiado burocráticos precisamente por falta de pessoas. Portanto, tenho alguma curiosidade, como é que nunca resolveram o problema dos consulados em relação aos portugueses e às necessidades dos portugueses, mas agora vão acelerar este processo. Depois temos priorizar os canais de entrada para reagrupamento familiar, jovens estudantes e profissionais qualificados. Aqui nos jovens estudantes e profissionais qualificados podíamos dar alguma benevolência na questão do reagrupamento familiar. Basicamente o que estamos aqui a tentar fazer é aquilo que eles vêm com a retórica de dizer: nós temos que integrar as pessoas. Nós não temos que integrar ninguém. Eles que vêm de fora é que têm que se integrar na nossa sociedade. Não somos nós que os temos que integrar, é garantir que entrando um e passando pelo crivo que a seguir venha a família toda e que estejamos a priorizar que venha a família toda, sem garantirmos a forma como entram, ou só porque a família se vai estar ou se não vai estar. Ou como é que vamos fazer? São obrigadas os familiares a ter também contrato de trabalho? Temos que garantir que os familiares estão com contrato de trabalho? Ou pura e simplesmente pelo conceito de família, para podermos reagrupar as famílias, achamos que tudo isto deve ser feito desta forma? Mas isto é uma forma de integrar as pessoas e é uma das principais vantagens para a integração. Eu repito, nós não temos que integrar ninguém, eles é que têm que se integrar naquilo que é a nossa sociedade. Criar uma estrutura de missão para resolver os 40 mil processos pendentes. Não são, os 40 mil não, peço desculpa, os 400 mil. Não são 400 mil, são mais. E basicamente o que estão a fazer com esta estrutura de missão não é mais nem menos do que um acelerador para legalizar mais 400 mil pessoas, quando nos últimos registros nós já temos 1.040.000 imigrantes registrados em 2023. Portanto, isto é uma brincadeira. Nós sabemos que a AIMA falhou. A falta de reversão do CEF é um problema sério. A AIMA, nós temos cerca de 100 trabalhadores que querem sair porque o sistema não funciona, porque as leis não funcionam, porque está tudo uma confusão tremenda. E agora dizem que querem uma estrutura de missão que o ministro veio dizer que pode ser dentro da AIMA, como pode ser fora da AIMA, basicamente pode ser em qualquer lado. Nem sequer pensaram muito bem de como é que vão fazer isto, para resolver os 400 mil pendências. Ora, as 400 mil pendências são mais 400 potenciais imigrantes que ficam cá. Esta gente está a brincar com a dificuldade que nós temos atualmente com a questão do mercado da habitação. Nós estamos a entrar num paralelismo de sociedade que só eventualmente eles é que entendem onde é que querem chegar com esta brincadeira. Intervir de forma urgente nas infraestruturas e sistema informático da base de dados do controle de fronteiras existente. Isso já devia estar feito há muito tempo. O controle da base de dados já devia estar feito há muito tempo. No entanto, nós continuamos a ter, e eles muitas vezes dizem que isto é mentira, para termos alguma noção, eventualmente se quiserem metam isto no polígrafo, a realidade é que hoje em dia a gestão da base de dados é feita por diversas entidades, mas se uma OPC, ou seja, um órgão de polícia criminal, quiser identificar um criminoso e ter a noção que se esta pessoa, ao entrar, já estava referenciada ou não pelos órgãos de polícia criminal, em algumas esquadras deste país temos que continuar a fazer o pedido por fax.
Portanto, quando vêm com esta questão da digitalização, modernização e com este princípio da informatização, isto já devia estar feito há muito tempo. Há muito tempo nós devíamos ter uma base de dados, aqueles que já passaram por cá, daqueles que estão com visto de turista e que entretanto acabaram por ficar para trabalhar porque por simplesmente não havia legislação e tudo isto era autorizado. Recuperar o atraso da implementação dos novos sistemas de controle de fronteiras. Recuperar o atraso. Isto deveria responsabilizar os antigos governantes, porque este atraso que agora é referido, e nós concordamos com isto, este atraso que agora é referido, criou e lesou o Estado em muitos milhões de euros e colocou em causa a nossa segurança nacional. Mitigar os elevados níveis de congestionamento e atrasos que verificam nos postos de fronteira dos aeroportos de Lisboa e do Faro. O que é que querem dizer com isto? É acelerar o processo? Aumentar cada vez mais o fluxo de entrada? O que é que querem essencialmente dizer com isto? Reforçar um enquadramento operacional do acordo de mobilidade da CPLP, de uma vez por todas. De uma vez por todas. O acordo CPLP teve um levantamento de procedimento por parte da União Europeia por ser considerado violação às regras do espaço Schengen, apesar de quer PS, quer PSD, quer PSD dizerem que é mentira. Não é mentira, o procedimento foi levantado e inclusive existe uma norma que suspende a suspensão de vistos da CPLP, porque consideram, e ontem no debate que eu tive com o representante do PSD e com a Ana Gomes diziam, bom, mas o Chega está a fazer confusão ao dizer que as pessoas ao entrarem em Portugal estão a entrar no espaço Schengen, mas estamos a brincar, obviamente que estão a entrar no espaço Schengen, mas nós só estamos a autorizar que eles estejam em Portugal, se eles depois vão para a Espanha, para a França, para a Itália ou para outro lado qualquer, é porque estão a incumprir nas regras e estão a ser ilegais. Mas alguém acredita que se as pessoas quiserem passar a fronteira não passam? Não há controle fronteiriço, por isso obviamente a partir do momento em que estão em Portugal estão no espaço Schengen e nós temos um problema neste momento com a União Europeia que não está a andar mais rápido com o processo porque estamos em cima de eleições europeias e portanto o processo está aqui meio a marinar e não foi o Chega que apresentou este processo. Aumentar a capacidade dos espaços equiparados a centros de instalação temporária. Isto é o quê? Aquilo que o Carlos Moedas tem dito, que é criar uns pavilhões para meter gente lá dentro. É isto que querem? É este tipo de integração, como eles dizem? É isto que pretendem fazer? É colocar as pessoas todas a viver dentro de espaços comuns e a viver numa comunidade dentro de armazéns? Porque ainda recentemente o que vimos por parte de Carlos Moedas é que vai arranjar uns pavilhões para poder ter uma passagem temporária das pessoas. Mas pavilhões? Mas estamos a brincar? Estamos a fazer o quê com isto e qual é o objetivo? Construir novos centros de instalação temporária. Construir novos centros de instalação temporária. Nós temos portugueses a viver na rua. Nós não temos que construir centros de instalação temporária para ninguém. Estão a partir do princípio que se estas pessoas estão a entrar e têm que ir para centros de instalação temporária é porque não têm capacidade para estar no mercado de arrendamento de casa, ou seja, não têm capacidade de viver noutro registro que não seja abaixo do limiar da pobreza e por isso vão para centros temporários, onde não estamos a entender o mesmo que estamos a falar, porque se a pessoa tiver capacidade per si para poder trabalhar, não precisa de recorrer a estes centros temporários, ou estamos enganados. Instituir mecanismos de celeridade processual a aplicar nos processos de recursos judiciais. Grande parte dos portugueses e a justiça em Portugal é feita a justiça para os mais ricos e a justiça para os mais pobres, porque a justiça é cara. Porque os portugueses têm grande dificuldade a aceder à justiça, dada as custas judiciais e à forma como hoje em dia a justiça está em Portugal. A justiça não é para todos, portanto nós ao invés de estarmos preocupados com os nossos, uma vez mais, estamos a alavancar situações de aceleramento de processos judiciais que obviamente terá a contratar ou sociedades de advogados ou juristas para poder acelerar os processos. Dediquem-se a tratar daquilo que são os casos processuais que neste momento e das pendências que existem nos tribunais. Aliás, dediquem-se entretanto a pagar aos oficiais de justiça para termos reconhecimento da carreira dos oficiais de justiça e termos pessoal a trabalhar nos tribunais e nos serviços de justiça, garantindo que a nossa justiça é mais eficaz, ao invés de andarmos com processos, como o caso de José Sócrates, a prolongar durante não sei quanto tempo por expedientes judiciais e muitas vezes por atrasos processuais criados nas próprias secretarias.
cansa, e eu sei que criar uma equipa de multi-forças de fiscalização para combater abusos nos tráficos humanos. Ou seja, isto não é mais nem menos do que o assumir daquilo que nós alavancámos durante tanto tempo. Dizer que hoje em dia a imigração em Portugal está muito baseada em tráficos e em máfias de exploração humana. E que sempre fecharam os olhos, mas que diziam que nós é que temos o discurso de ódio. Mas afinal é uma das medidas de premência que está dentro do plano. Continuando por aqui fora, auditar os processos de avaliação linguística para a obtenção de nacionalidade portuguesa. Meus caros, basta vermos o que se passa na TVDE. Para obter a carteira de condutor TVDE é obrigatório saber falar a língua portuguesa. A maior parte deles do Intostão, não falam. No entanto, passam por algumas escolas durante o dia. Dou-vos o exemplo da Escola Secundária de Sacavém, que não sei se ainda tem, mas que tinha as aulas de português durante a tarde e que eles passavam lá muito rápido para poder ter o certificado e depois terem então a licença para condução de TVDE, porque esta situação, isto não resulta, a maior parte deles não está, até aqui não resultou, mas o PSD diz agora é que vai resultar. Instituir um sistema de atração de capital humano alinhado com as necessidades do país. Se vamos falar das cotas, nós também já tínhamos alertado para isto. Mas o capital humano alinhado com as necessidades do país, se é verdade que vamos precisar de mão de obra em diversos setores, temos a situação dos nossos jovens que nós não lhes garantimos a qualidade de vida cá, que os dados do Eurostat dizem que eles saem de casa por volta dos 35 anos e que nós estamos a exportar e depois estamos a dizer que vamos tentar importar. Nós o que temos que permitir é que as pessoas consigam residir cá, constituir família, ter casa e ter o seu devido salário, mas essas pessoas a quem eu me refiro são, em primeiro, os portugueses, e depois, na eventualidade de não conseguirmos cumprir todas as necessidades com os portugueses, então aí pensaremos, não há alguma hipótese de pensar nestas questões da imigração e com muito cuidado com a imigração. Se nós continuarmos a investir numa sociedade que não gera família, não tem filhos e não há apoios à natalidade, tudo aquilo que estamos a passar agora, com aquilo que eles dizem que é a insustentabilidade demográfica, daqui a 1 ou 2 gerações ainda será pior, porque teremos ainda menos portugueses, porque para os portugueses ter um filho é um investimento brutal, porque o Estado não opõe absolutamente nada, e portanto temos um problema claro, porque não conseguem ter casa, não conseguem ter trabalho digno, e é uma aventura louca poder ter um filho hoje em dia. Portanto, as apostas têm que ser nas medidas de apoio à natalidade e não nesta brincadeira, porque caso contrário estamos a tentar resolver um problema de insustentabilidade demográfica, agora a criar um problema de segurança e de instabilidade social, mas daqui a 20 anos estamos a criar um problema muito, mas muito mais grave em relação a tudo isto. Portanto, de uma vez por todas, parem com esta brincadeira de não querer olhar para aquilo que se passa com a vida dos nossos jovens, melhorar o processo e reconhecimento de qualificações e competências. Para isso basta vir às nossas universidades e permitir que os nossos jovens fiquem cá e que não tenham que emigrar. Não precisamos estar a analisar as competências de ninguém que vem de fora. Só depois de analisar os nossos e depois de todos os nossos estarem integrados, então eventualmente, volto a repetir, eventualmente poderíamos então pensar em alguma relação com a imigração. Promover a formação profissional e a capacitação dos cidadãos estrangeiros. Nós temos que aprovar cada vez mais medidas para lutar pelos nossos. Há muita gente que não teve a capacidade de poder estudar ou poder fazer faculdade. Nós não somos um país só de doutores e engenheiros e, portanto, de uma vez por todas, há muita gente que gostava de ter a oportunidade para poder ter uma melhor formação profissional. Portanto, recorram a estas mecânicas e estes métodos, mas primeiro a pensar naquilo que cá está, ao invés dos outros que estão a vir de fora. Promover a atração e frequência de alguns alunos estrangeiros nas instituições de ensino superior portuguesas. Isso já existe, nós temos o exemplo da Nova, nós temos o exemplo dos programas Erasmus, temos uma série de situações já de programas destes que já existem por completo e que não vale a pena estar a inventar ou a passar isto para papel novamente a dizer uma coisa que já está mais do que provada. Aumentar as vagas para requerentes de asilo e refugiados nos centros de acolhimento. São centenas de milhares os pedidos de asilo à União Europeia nos últimos anos. Nós não temos capacidade para continuar a meter num espaço onde cabem 10, a meter 100. Não vale a pena continuar com esta política, porque basicamente o que estão aqui a tentar dizer é que nós estamos a manter o mesmo processo do passado. Aumentar a capacidade das unidades residenciais especializadas para o acolhimento de emergência de menores não acompanhados.
Sabem que quando eu li esta medida, uma das coisas que me lembrei é a dificuldade que nós temos de hoje em dia ter centros de acolhimento e casas de abrigo para crianças que vivem em ambiente de violência doméstica. E lembrava-me de, há relativamente pouco tempo, ter analisado uma situação em que dois irmãos, após uma cena lamentável de violência doméstica entre um casal, os dois irmãos foram separados. Porque um teve que ir para uma instituição que recolhe crianças até aos 12 anos, mas o outro irmão, que neste caso era uma irmã, já tinha 14 anos e por isso teve que ser separada do irmão. E quando eu olho para estes problemas sociais que nós temos em Portugal, podem dizer, mas estás a ser populista porque estás, como eles costumam dizer, estás a pegar na crise humana para tentar dar... Mas é o exemplo que tenho, estamos a falar de um facto, e nós não conseguimos ter uma capacidade de resposta de casas-abrigo para crianças vítimas de ambiente de violência doméstica, por exemplo, porque podíamos falar das vítimas de violência doméstica, mas não vale a pena ir aí, ficando só na questão das crianças, porque é aquilo que estamos aqui a falar, dos menores, nós não conseguimos resolver o problema dos nossos em situações de processo judicial e continuamos a achar que vamos resolver o problema dos outros. Promover a integração profissional de imigrantes no mercado de trabalho nacional. Olha, um dos casos que eu me lembro aqui e que penso é claramente quando vejo, por exemplo, a questão dos desempregados que têm acesso a rendimentos sociais de inserção e que não conseguem arranjar trabalho. Antes de estarmos a pagar o RSI, podiam era tentar colocar estes a trabalhar, antes de irem falar dos imigrantes, e colocar estes no mercado de trabalho, resolver o mercado de trabalho para todas aquelas que são as pendências que estão dentro do RSI, que vivem em habitação municipal e que não querem trabalhar. E esses é que se deviam preocupar e não com os imigrantes lhes estar a arranjar trabalho. E começávamos logo por aqui a reduzir muito a dependência da segurança social. Criar centros de acolhimento municipal e intermunicipal de emergência para imigrantes em cooperação com os municípios. Os municípios hoje em dia já estão praticamente todos falidos. E se não estão falidos, e eu sei que há muitos presidentes de Câmara que ao ver isto vão ficar furiosos comigo, mas a questão é que a taxa de endividamento dos municípios de empréstimos a curto prazo são muito poucos, mas a médio e a longo prazo, com as próximas gerações a serem penalizadas com todos os investimentos que estão a ser feitos por falta de verba no orçamento municipal que recorrem a financiamento de entidades bancárias, é mais do que muito. Ora, nós com isto estamos a criar o mesmo que criámos com a descentralização de competências, que é atribuir para cima dos municípios uma série de competências, sei que eles tenham valências internas no pessoal para poder resolver estes assuntos e basicamente dizer-lhes resolvam agora vocês o assunto, nós depois transferimos para aí uns trocos e entretanto vamos ter que continuar a contratar gente e recursos humanos para estarem nas câmaras municipais a fazer o trabalho que não é da competência da Câmara Municipal, porque a competência da Câmara Municipal não é de ser o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nem de estar a fazer acolhimento a quem quer que seja da gestão local do território, e não nestas situações. Portanto, pelo que eu li, a Câmara Municipal do Porto já disse, nem pensar, nós não vamos fazer absolutamente nada, e o que eu espero das câmaras municipais é que as câmaras municipais, uma vez mais, não se vendam ao governo e em troca de meia dúzia de patacas continuem a fazer esta alarvidade de competências que não faz sentido nenhum. Implementar projetos de integração em bairros muito críticos sob a coordenação municipal. Eu isto nem sequer vou comentar, porque não conseguem resolver o problema que existe hoje em dia nos bairros, em alguns bairros, não são em todos os bairros, mas em alguns bairros que são municipais não conseguem resolver o problema e acham que através desta medida para a imigração vão resolver este problema. Reforçar a oferta e cobertura de frequência do ensino de português na língua não materna. Ou se esquecem ou estão desatentos que existem cerca de 90 mil crianças que não têm um professor, que temos um problema sério pela falta de atratividade que existe na carreira dos professores para ter professores. O que é que vamos fazer? Vamos sobrelotar as turmas, é que depois a maior parte destas crianças vão ter que ter obrigatoriamente aulas de uma forma separada, porque obviamente o seu nível de iliteracia é muito superior ao nível das outras crianças e ou trabalham todos dentro do mesmo patamar, ou então temos um problema porque uns nunca conseguirão acompanhar os outros. Disponibilizar matérias e orientações multilingües, incluindo em português funcional, aqui não tenho nada a acrescentar. Simplificar o processo de concessão e equivalências no ensino básico. Não consigo perceber, não consigo atingir quais as equivalências e como é que qual é a equivalência.
É da língua materna com a nossa língua, é com os níveis de ensino lá, com os níveis de ensino cá, é de crianças que ainda nem sequer têm os modelos de ensino de lá implementados e que vão entrar com os modelos de ensino cá para implementar. Tenho dificuldade, mas aqui deixem aberto. Promover e gerir o acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde. Dá-me vontade de levantar e bater palmas de pé. Com as listas de espera que temos, com as grávidas a ter que fazer mais de 100 km, com a obrigatoriedade que estão a colocar dos profissionais de saúde fazer horas extraordinárias. Dizer que vamos ter programas de acesso quando a maior parte dos portugueses, e se calhar eu inclusive, eu não tenho médico de família, quando não temos, muitos dos portugueses nem sequer temos médico de família, quando temos o SNS a arrebentar pelas costuras pela falta de reconhecimento de carreira, falta de atratividade para captar profissionais de saúde para dentro do SNS, não consigo entender de facto onde é que querem chegar. Criar instrumentos de canalização de capital privado para investimento social em projetos de integração de imigrantes. Criar a unidade estrangeira de fronteiras na PSP, ou seja, fogem à reversão da extinção no CEF, reforçar recursos humanos e tecnológicos à AIMA, isto na semana em que temos cerca de 100 profissionais a dizer que querem sair da AIMA, transferir a competência de atendimento presencial dos pedidos de renovação de autorização da residência do IRN para a AIMA. A transferência de competências do IRN, Instituto de Registro Notariado, para a AIMA, nós alertámos disto há 1 ano e qualquer coisa. Há 1 ano e tal que nós alertámos que o IRN não tinha nem meios humanos nem meios técnicos para poder fazer a transferência de competências que lhe estava a ser atribuída na sequência da extinção do CEF. Portanto, isto é completamente surreal, porque nunca conseguiram resolver o problema e agora tiram o problema de um lado e passam o problema para o outro, considerando que o problema vai ser resolvido, quando sabem que dentro da AIMA a quantidade de funções que têm neste momento já não é execuível conseguir desempenhar essas funções e mesmo assim estão a passar para lá mais funções e a menos que vão contratar mais 1000 pessoas. Eu não sei como é que querem resolver o assunto. Bom, estamos a chegar a uma altura que o vídeo já está a ficar muito longo. Tentar apoiar aqui, tentar haver aqui mais 2 ou 3 medidas para chegarmos a alguma conclusão. Apoio financeiro às associações de imigrantes e da sociedade civil. Todos nós vimos o apoio de imigrantes. Olha, um exemplo claro era, por exemplo, aquela associação que existia em Setúbal, muito apoiada pela Câmara Municipal de Setúbal, que tinha agentes pró-russo a fazer o acolhimento de todas as pessoas que chegavam vindas da Ucrânia, que era financiado por entidades públicas e que nós nunca percebemos bem, porque depois não há métricas, a menos que queiramos criar mais não sei quantas SOS Racismo, que o dinheiro vai para lá, não vimos atividade nenhuma e não percebemos como é que o dinheiro é gasto. Portanto, mais fundações, mais associações, mais institutos, para alocar uma série de gente que, através da criação de associações, alegando que há partida para resolver a vida de alguém, e de alguém há de ser para resolver a vida. Não me parece que seja a dos imigrantes. Bom, eu acho que saltei aqui umas 7 ou 8 medidas, mesmo assim o vídeo já fica muito longo. Mas o que eu queria dizer com este vídeo essencialmente era o seguinte: nós chegámos a uma fase em que este plano para as migrações é pífio, é completamente descontextualizado, é uma medida apresentada, são 41 medidas apresentadas com um único objetivo: acelerar a legalização das 400 mil pendências que estão na AIMA. Estão a criar um problema dantesco. Nós começamos a ter cada vez mais problemas sociais em consequência da pobreza extrema que esta gente chega e que acaba por viver. Não estou a dizer que são os 400 mil, não estou a dizer que são 1.040.000 que são aqueles que estão restados, eu não estou a dizer que são todos maus, não estou a dizer que vêm todos roubar, não estou a dizer que vêm todos para cá criar problemas sociais. Obviamente nesta cota de 1.040.000 pessoas eu acredito que há gente boa, gente trabalhadora, gente que contribui para o país. O que eu estou a dizer é que nós não temos capacidade para ter tanta gente aqui dentro quando temos os portugueses a sofrer com necessidades nas escolas, com dificuldades na habitação, com dificuldades no SNS, com dificuldades em tudo o que é a gestão social do dia a dia, do custo da alimentação e da forma como estamos a fazer, e continuamos a acreditar que estas 41 medidas vêm a resolver aquela lenga-lenga que eles costumam alavancar. Eles alavancam 2 lenga-lengas muito rapidamente e para concluir o vídeo.
A primeira é que nós temos em sustentabilidade demográfica. Eu volto a repetir, o que nós precisamos é de permitir que os nossos jovens não tenham que emigrar, que consigam constituir família, que consigam ter casa, consigam ter trabalho, e com a constituição de família, da família tradicional, consigam ter filhos e termos salvaguardadas as nossas gerações daqui a uma e daqui a 2 gerações. A outra é a questão de que precisamos com estas medidas garantir uma digna integração destes povos em Portugal. Primeiro, já todos percebemos, o multiculturalismo falhou em toda a Europa. Não será aqui que vai resolver porque nós somos mais espertos que os outros, porque temos um solo melhor ou porque estamos à beira-mar. E temos este problema de dizerem, bom, mas nós somos responsáveis de fazer a integração desta gente. Não, não somos. Eles é que são responsáveis por se integrarem. Isto tem uma expressão que é uma expressão que todos nós já usamos. Em Roma, ser romano. Portanto, se queres vir para Portugal, não vais ser português, porque ser português não é por decreto, nem é por papel passado pela AIMA, mas se vens para Portugal, respeita aos portugueses, coisa que não têm permitido que seja feita, e estas medidas não são mais nem menos do que um acelerador de tentativa de criação de portugueses da Wish.